Nosso convidado de hoje é o senhor Dr. Gabriel Rocha, ele que é formado pela FTB de Vitória e é especialista civil e trabalhista. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao Notícias da Manhã. Bom dia, Daniel, bom dia, Abel, bom dia a todos os ouvintes. Bom, doutor, o senhor é formado em especialista civil e trabalhista, né? A nossa ideia hoje é falar um pouco mais dessa questão dos direitos e deveres trabalhistas, né, doutor? O senhor, antes mesmo de entrar no ar, estava falando sobre a questão do imposto de renda. Isso. É referente àqueles servidores que têm essa necessidade de contribuir com imposto de renda. E eu tenho até uma pergunta a fazer ao senhor aqui, doutor. Tem muito colega nosso, servidor público, que é nomeado, muitas vezes no efetivo, e recebe um salário, aquele valor que está acima, e já passa o ter dever, né, de ser direito, o dever de contribuir com imposto de renda. E aí muitas vezes não sabe porque, por exemplo, quando trabalha em empresa privada, né, Abel? Normalmente a empresa privada já faz aquele processo, já o servidor público já não é a mesma coisa. No caso, pela prefeitura, por exemplo, como é que é feito esse... A partir de que valor? A pergunta mais básica é que valor que tem que o imposto de renda começa a te... A patinha do leão começa a te cutucar, assim, que a gente arranhar um pouquinho. Perfeito. Vamos lá, Daniel. Existe uma tabela de imposto de renda, até motivo de muito questionamento, porque essa tabela é desatualizada desde 2015. Hoje está em torno de R$ 1.900 o valor de isenção. Acima de R$ 1.900 nós temos algumas alíquotas. Você tem a primeira alíquota, a segunda, a terceira e até 27,5%. Como que funciona? O imposto de renda ele é escalonado. Então até 1.900 você não paga, você vai pagar um percentual de 7,5% de 1.900 até a segunda alíquota e assim sucessivamente. Então, se a pessoa hoje recebe até R$ 1.900, ela é isenta, inclusive, de prestar declaração. Passando desse valor, ela vai ter que prestar a declaração dela anual, vai ter que informar as rendas e o patrimônio também que foi adquirido. A partir de R$ 1.900? Por mês. Por recebimento mensal. Abelzinho. Você viu, né? É sucesso, meu irmão. É sucesso. Nossa. A promessa eu lembro que o governo falava que queria, o atual governo, né, que eles estavam com a ideia de aumentar até R$ 5.000 a isenção do imposto de renda, né, doutor? Sim. Inclusive, é uma pauta para o próximo governo. O governo de transição, ele está alegando que vai fazer essa atualização e existem alguns projetos de lei na Câmara e no Congresso. Existe um projeto que tenta indexar a tabela a fatores de inflação. Então, anualmente seria atualizado automaticamente. Bom, doutor, agora assim, R$ 1.900 acho que não é muito pouco, não? Porque assim, pelo que eu entendo, pelo que eu vi Paulo Guedes falar muitas vezes, e pelo pouco que eu entendi na televisão, acompanhando as notícias referente a esse assunto, é que a fatia é grande. Então, quanto mais você ganha, mais o leão come, né? Então, a pessoa, sei lá, ganha, por exemplo, R$ 5.000. Desses 5.000, quase R$ 1.000 é só para o imposto de renda, né, doutor? É porque é escalonado, igual eu falei. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha cerca de R$ 3.000, ela vai pagar um percentual de 7,5% na primeira faixa, depois vai pagar escalonando até chegar a aproximadamente R$ 500 por mês, R$500 de pagamento de imposto, e assim vai escalonando. R$ 4.000 você vai ter uma faixa maior, exposto a uma alíquota maior de 12,5%, e assim sucessivamente. A partir de R$ 6.000, R$ 7.000 você vai estar pagando ali 27,5%. Então você tem escalonado até esse fator. O problema é que nós temos uma tabela de 2015 que não tem nenhuma atualização. Então lá em 2015 quanto que era R$ 1.900? Quanto que isso corresponde hoje? 2022 já são 7 anos já desatualizado. Sim, e quanto que foi de inflação? Detalhe pequeno, né, doutor? Eu fico imaginando o quanto que acaba tirando do salário do trabalhador, né? Sim. E o quanto que esse dinheiro que... Tudo bem que... Não é que o governo vai deixar de arrecadar. Eu acho que vai sobrar mais dinheiro para a pessoa que ganha um pouco menos que 5.000, 4.000, para poder ele investir. Se eu, por exemplo, se eu ganho 5.000 e o desconto de imposto de renda acaba sendo zero, descontar totalmente o valor dos impostos normal, INSS, Fundo de Garantia, vai ter, né, Abel, mais dinheiro no meu bolso, no nosso bolso, para poder chegar aí no mercado, comprar mais, consumir mais, ter condição de comprar um carro melhor, de consumir
sei lá, se eu colocava R$50 de combustível, vou colocar 100. Se eu gastava X no supermercado, vou gastar Y, né? Se eu gastava X de roupa, eu vou gastar Y, porque acaba sobrando uma condição melhor, né, doutor? Sim. E automaticamente isso acaba gerando, influenciando também o comércio e dando um aquecido na indústria, né, doutor? Tô errado. Com certeza. Inclusive, um dos pontos principais que a gente trata hoje são sobre as isenções de imposto de renda. Existem isenções para pessoas aposentadas, por exemplo, em razão disso, porque o imposto de renda ele determina uma limitação da renda, porque você vai ficar pagando, contribuindo. Algumas pessoas que têm algumas doenças graves, elas têm essa possibilidade de isenção de imposto de renda, embora não seja automático. Então a pessoa tem que saber que está dentro daquele requisito, tem que fazer um pedido para a Receita Federal, que vai analisar, que vai passar por um procedimento, pode passar por um procedimento de perícia. E aí, se for confirmado, ela recebe essa isenção, deixa de pagar o imposto de renda sobre a aposentadoria dela. Isso inclui pessoas que aposentaram por empresas privadas, pessoas que são servidores públicos que aposentaram e militares reformados também. E aí, inclusive, poderia ter direito a pedir a devolução do imposto desde que foi diagnosticado com essa doença, os últimos 5 anos. Então, muita gente aí não tem esse conhecimento. Nós estamos hoje no mês de combate ao câncer de próstata e o mês passado foi combate ao câncer de mama. A neoplasia maligna é uma das doenças que provoca essa isenção. Agora, uma pergunta que eu achei, o senhor tocou num assunto que eu achava que isso não acontecia. O camarada trabalhou a vida inteira, né, o trabalhador, conseguiu se aposentar com um bom salário, como conheço pessoas aqui em Teixeira que ganham, né, trabalhou a vida inteira servidor público, empresa privada, ganhava bem, era contribuinte, tá? E eu achava que ele estava isento de imposto de renda, porque ele, pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, ele se conseguiu se aposentar com 2 dígitos de salário, né, de aposentadoria. Aí eu achava que ele estava liso, eu achava que ele estava isento de imposto de renda, vou ter que pagar do mesmo jeito. Continua mesmo depois de contribuiu a vida inteira, se aposentou, desculpa, gente, com 2 dígitos, né, que ele foi pro mérito dele, obviamente, ele trabalhou para isso, ele, né, se organizou para isso. E eu achava que ele ia conseguir ficar livre do imposto de renda, doutor. O leão não larga fácil, não. Rapaz, é Leãozinho, viu? Olha, Tabelzinho, depois você põe a música de Leãozinho de Caetano Veloso aí, viu, rapaz? Já você quer fazer alguma pergunta, já? Eu tô indo aqui para a BR-101, quando eu estiver parado lá eu faço algumas perguntas a vocês. Tá ótimo, Estou chegando ótimo. Aqui no posto da Rodoviária Federal. Pois é, doutor, eu achava que o camarada ia ser isento, doutor. Não. Eu jurava, sinceramente, que a pessoa passou a contribuir a vida inteira. Agora chegou o momento, contribuiu, agora ele vai receber de retorno aquilo que ele contribuiu trabalhando. E mesmo assim, depois de aposentado, o leão ainda continua dando aquela mordidinha básica? Com certeza. O leão ele continua mordendo e tem algumas hipóteses, né, de isenção. Uma dessas é a questão da doença. Aí tem essa doença que é o câncer e também tem outras doenças, são cerca de 15 doenças até comuns que as pessoas conhecem no dia a dia, mas não sabem que tem o direito. Existem outras faixas que pode aplicar a isenção no imposto de renda também, para quem tem mais de 65 anos, mas não é a todos os aposentados, são faixas específicas. Então, realmente, a pessoa contribui a vida inteira e vai continuar contribuindo. Mas o senhor falou que tem 15 doenças que permite a pessoa ter isenção do imposto de renda. A gente citou 2 aqui, que é a questão do câncer, igual o homem, né? Câncer de próstata, tem a câncer de mama da mulher, mas tem outras doenças que talvez não tenham essa repercussão toda, assim, como, por exemplo, uma pessoa que é cardíaca, hiperdíaca também, faz parte também. A cardiopatia grave faz parte, o HIV, a AIDS também faz parte, a hanseníase, algumas doenças que a pessoa não tem ideia que estaria ali enquadrada, como nefropatia grave. O que é a nefropatia grave? Insuficiência renal. Outras doenças que seriam esclerose, doenças de fígado também teriam enquadramento. É um rol realmente que você tem que levar a um especialista, às vezes, que o advogado ele vai conseguir te informar, o contador vai conseguir te informar e vai conseguir trazer esse direito para a pessoa. Outra curiosidade que eu tenho também, doutor, eu acho que muita gente que está na escuta também deve estar, que não sabe muito como funciona o negócio de imposto de renda,
você declara o imposto de renda. A Abel já está acostumado, né? Porque a Abel tem a empresa, mas o cara que ele é servidor, ele contribui para o imposto de renda. O que ele, por exemplo, nós que somos, por exemplo, a pessoa que tem carteira assinada, recebe até o 1.900, tem o PIS, tem o PASEP. O que a pessoa que contribui, né, passou a receber um pouco mais, o que ele recebe de benefício, como a gente vê muito na televisão? Olha, você tem direito a receber. Como é que funciona esse processo, doutor? Porque até eu fiquei curioso, eu nunca entendi direito como é que isso funciona. Existem algumas hipóteses que você vai ter a restituição de imposto de renda. Essa restituição é quando você paga mais do que deveria, quando foi recolhido algum valor a mais, porque a maioria das pessoas paga o imposto de renda através da retenção em folha, a empresa já paga diretamente, e essas pessoas, quando declaram o imposto de renda, elas têm algumas verbas que são retiradas da base, né? Então, alguns pagamentos com educação, saúde e alguns valores, pensão alimentícia, algumas coisas são ali retiradas. Inclusive, Daniel, muito recente, o STF reconheceu que os valores que forem pagos a título de pensões alimentícias devem ser excluídos da base de cálculo. Então, ela sai. Quem recebeu uma pensão alimentícia vai declarar, mas é isento aquele valor. E até esse ano, o imposto de renda ia lá e mordia também um pedaço. Que aí tinha aquela discussão, quem recebeu o valor e pagou a pensão já tinha feito o pagamento do imposto de renda. A pessoa que recebia a pensão também fazia o pagamento do imposto de renda. Então era o que a gente chamava duas vezes, né? Bitributação, exatamente. Da chamada duplicidade, né? Duplicidade. Quem recebia e quem pagava tinha que estar declarando o imposto de renda. Exatamente. Aí agora foi reconhecido pela Justiça que as pessoas que receberam as pensões alimentícias e fizeram o pagamento do imposto de renda têm direito até de pedir o que foi pago nos últimos 5 anos. Pois é, doutor, que estou surpreso aqui com o piso 1.900, viu, gente? Vou lembrando que estamos aqui com o doutor Gabriel Rocha, ele que é formado pela FTB de Vitória, e ele é especialista civil e trabalhista, e o tema justamente é voltado para a questão do imposto de renda. Agora sim. Agora sim, né, já. Agora parei o carro aqui as margens da BR-101, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Bom, eu tenho uma curiosidade em perguntar ao doutor, a partir de quando, doutor, o senhor aconselha tanto a pessoa física, a empresa, também a pessoa jurídica, né, começar a organizar a papelada, né, para, assim, no período da declaração de imposto de renda, a partir de quando o senhor acha que as pessoas devem se organizar para não ser pego de surpresa no período de declaração? Então, a partir de janeiro, eu acho que já é uma data possível de você começar a organizar a papelada, porque o imposto de renda, ele é sobre o ano anterior. Então, você vai declarar em 2023 o que foi recebido no decorrer do ano calendário de 2022. E aí, a recomendação é que você já tenha esses documentos, que você guarde as notas fiscais que foram recebidas, para que no último momento não tenha surpresas. Daniel. Pois é, já. Você acabou de ouvir aqui, estamos aqui com o doutor Gabriel Rocha, ele que volta a dizer que ele é formado pela FTB de Vitória, especialista civil e trabalhista. Doutor, antes que eu esqueça, me diz, por favor, aos nossos ouvintes também, aonde que a pessoa, seu ouvinte que está interessado em saber mais sobre esse assunto, onde ele te acha, qual o telefone de contato do senhor, para poder estar divulgando aqui. Perfeito. Eu sempre recomendo que a pessoa que esteja ouvindo queira tirar mais dúvidas, possa procurar um profissional que conhece, que é de confiança, e nós também disponibilizaremos nosso número aqui para eventuais dúvidas e informações. É o 739-9801-6407. 6407, né, doutor? 99801-6407, 739-9801-6407. Outra dúvida também, doutor, eu tenho muitos colegas que são servidores do município que passam a ganhar um pouco mais de 1.900, como o senhor acabou de falar. E, desculpa, e aí assim, muita gente acaba sendo a primeira vez que passa a receber um salário como esse, né, acima desse piso mínimo que o senhor acabou de falar do imposto de renda. E assim, aí se passa 2, 3, não se atentam que já passou 1, 2, 3, 4 anos e nunca teve a curiosidade de perceber como é que funciona isso, e como é que esse servidor que está ouvindo, que agora só o rapaz, eu não sabia disso, o que ele precisa fazer para poder estar se alinhando com... Então, as pessoas que recebem
mais do que esse valor e que aí não fizeram o imposto de renda, não fizeram a declaração, eles podem fazer a declaração mesmo que a desse tempo, pagam uma multa, é uma multa pequena, não é uma multa muito grande, mas fica regularizado com a questão tributária. O valor, a faixa etária de 1.900 já era um valor baixo, então a pessoa também não precisa se assustar. Ela consegue fazer o recolhimento hoje até por Pix, sabia? Você emite a famosa Carnê-Leão, e aí hoje o Carnê-Leão recebe até mesmo por Pix. E aí a pessoa que quiser se ajustar, às vezes temos pessoas que são profissionais liberais, que recolhem mês a mês. É o mais recomendado, inclusive, porque é mais fácil você recolher mês a mês do que recolher tudo de uma vez só. Aí, no caso, esse cidadão ele tem que estar sempre... assim... Como é que é? Explica. As pessoas que não têm a retenção em folha, elas têm que fazer o recolhimento. Uhum. Então você tem duas opções. Ou a empresa, a pessoa que te paga, o seu pagador, ele reconhece e retém, ou você mesmo tem esse dever de reter. Você pode recolher de duas formas, mês a mês, que é no famoso Carnê-Leão, ou você espera finalizar o ano para poder, na hora que fizer a declaração, você recolher tudo de uma vez. Aí é mais da organização da pessoa. Tem pessoas que vão preferir pagar mês a mês em razão de um comprometimento menor de sua renda. Claro, e aí a questão do, como eu falei para o senhor antes, a pessoa que trabalha de carteira assinada tem até o 1.900, ele recebe o PIS e o PASEP. Uhum. Acima disso tem que contribuir para o Leão. Tem algum, lá no final ele tem algum benefício, assim, o cara que recebe o PIS é porque tem carteira assinada, e esse já não tem. Como é que tem esse valor que é repassado, que a gente escuta tanto falando na televisão, para essas pessoas que têm esse valor mínimo, assim, de 1.900, 2.500, 3, 4, 5 mil reais? Então, olha só, algumas pessoas que, na verdade, essa faixa do PIS e PASEP, eles são isentos, né? Uhum. Então, alguns benefícios que as pessoas ganham, às vezes, não são tributados. E aí, isso não faz com que eles subam da faixa. Isso faz com que eles se mantenham ali na faixa de isenção. Os benefícios que as pessoas vão receber, você vai ter que olhar caso a caso, porque o imposto de renda é um imposto muito complexo. E aí, em decorrência disso, você tem pessoas que vão contribuir em razão de ter ultrapassado. Então, por exemplo, receberam benefícios emergenciais. As pessoas que receberam benefícios emergenciais, você tem causas específicas para essas, que receberam benefícios e que durante o ano tiveram arrecadação maior do que R$22 mil. Então, essas pessoas têm o dever de declarar o imposto de renda. Nós temos aí várias normas em razão desses benefícios que o governo está pagando hoje, né? E aí as pessoas também têm que ter essa atenção. Hoje nós estamos aí recebendo, o governo pagando, né, cerca de R$600 por mês, salvo engano. O auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, perdão. Auxílio Brasil, exatamente. E também os caminhoneiros têm que ficar de olho, que também estão recebendo benefícios do governo. Então isso tudo, eles vão ter que procurar no ano que vem um contador de confiança para poder levar essas informações e não caírem na malha fina. Bom, doutor, só mais uma pergunta que o senhor, para poder, né, te liberar, porque o senhor também tem sua agenda, seus compromissos para poder seguir. Doutor, se o senhor pudesse hoje, qual foram os maiores benefícios e o que o senhor acha que pode ser melhorado nesses últimos 4 anos? Qual foi a maior melhoria que teve referente a essa questão trabalhista do imposto de renda? E o que o senhor pudesse, assim, olha, Daniel, se eu pudesse fazer isso hoje, no seu ponto de vista, se pudesse ajustar, se eu pudesse, no seu como um cidadão, se eu pudesse fazer esse ajuste aqui, porque com certeza ficaria bem melhor as coisas. Veja, na minha visão, o que poderia ser feito de melhor seria realmente tornar o imposto de renda um imposto mais justo, trazer uma justiça social. A Constituição, ela fala sobre a justiça social, mas os governantes deixam de aplicar, às vezes, para ter um cofre, um orçamento maior. Então, você equalizar com a renda das pessoas o imposto de renda. Você tem países que as pessoas recebem de volta, as pessoas que recebem uma renda menor, 2, 3 mil, recebem de volta, recebem o retorno dos impostos que pagaram, como uma forma de trazer a justiça social e que essas pessoas possam contribuir com o mercado de forma mais presente. Então, isso eu acho que seria o melhor. Quanto às mudanças do governo, foram as digitalizações e a proximidade que o governo trouxe dos seus instrumentos, né? Então qualquer um hoje pode fazer o imposto de renda
é melhor que tenha um especialista, mas você consegue, se você tiver coisas simples, fazer essa declaração. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu só quero te fazer um convite também aqui, doutor, em nome da Rádio Câmara, aqui do programa Notícias da Manhã, que essa semana aqui é a semana do novembro de doação de sangue. Se o senhor não tiver medo de agulha e tiver em condições perfeitas de saúde, que eu sei que deve ter, dá uma chegadinha no Hemoba ali. Eu agradeço. Dá uma chegadinha no Hemoba, pode procurar a Amanda, Zilton, o pessoal ali, muito bacana. Tanto que eu vim com a camisa aqui do Hemoba, que na semana passada eu fui para poder buscar fazer uma pauta com eles, acabei pesquisando se eu tinha condições, porque eu tinha doado sangue tinha pouco tempo, não pode doar. Falei, então aproveitei a oportunidade, doei sangue, ganhei a camisa e decidi vir vestir a camisa aqui a semana, porque nós temos aqui as redes sociais aqui da Câmara, né? O YouTube, né? Já, né, Abelzinha? Já, YouTube e redes sociais aqui como o Face, o Instagram, para que mais pessoas possam entender da importância da doação de sangue. Então, fica o meu convite aqui em nome do Hemoba, da Rádio Câmara, da Câmara em si, né? Se eu tiver condições, se não tiver medo de agulha, meu irmão, pode ir lá doar sangue, que vai ser muito bem grato. Eles vão ficar muito agradecidos, viu, doutor? Com certeza, eu iria até falar no final, ia fazer esse convite, eu estou participando também dessa iniciativa. Olha, legal, olha. Integro o Rotary Club de Teixeira. O Rotary e as lojas maçônicas aqui de Teixeira, né, doutor? Isso. Agora outros parceiros também, empresários aqui também, mas o foco está mais no lado social, que é o Rotary com as lojas maçônicas. Isso, através do Rotary nós estamos participando dessa campanha, estamos divulgando, estamos também chamando as pessoas da nossa comunidade para integrar. A gente sabe que é algo essencial para a comunidade teixeirense.